está, algo diferente tem que acontecer. Quem crê nessa palavra nesta noite? Os 5 pilares para a igreja viver um pleno avivamento. Primeiro pilar, mandamento, a base do avivamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, se você quiser deixar sua Bíblia aberta no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 2. A Bíblia vai dizer que Jesus deixou alguns dos seus ensinamentos aos seus discípulos. Ele estava falando dos ensinamentos e dos princípios divinos. Todos nós sabemos muito bem que para vivermos um grande avivamento, o avivamento começa quando eu ouço, eu alimento a palavra de Jesus. Sem fundamento na palavra, não há mover genuíno do Espírito Santo. Todos nós sabemos muito bem que o Evangelho de Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, a Bíblia vai dizer que a multidão estava aglomerada diante de Jesus Cristo para ouvir os seus ensinamentos. Foram quase 6 horas de culto. Ninguém levanta do lugar, ninguém sai para tomar água, ninguém fica de fora da igreja fofocando. Todos estão atentos ao ensinamento de Jesus. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 29, depois de Jesus terminar um sermão, a multidão vai dizer: este homem, ele não prega como os escribas. Este homem, ele prega porque ele tem autoridade. Todos nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem autoridade sobre a igreja, sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre os negócios que produzem as suas mãos. Lucas capítulo 4, a Bíblia vai dizer, na região da Galileia, o palco central do ministério de Jesus, a cidade de Cafarnaum. Depois que Jesus chega na casa de Pedro, a sua sogra está doente, debilitada, está com dor de cabeça. A Bíblia vai dizer que Jesus então cura aquela dor de cabeça, e a sogra de Pedro começa a servir Jesus. Naquela noite começa uma noite de culto, porque onde que Jesus está, tem que ter adoração. Aonde que Jesus está, tem que ter milagre. Aonde que Jesus está, tem que ter libertação. Aonde que Jesus está, tem que ter transformação. Então Jesus está na casa. Se está na casa, tem milagre na casa. A Bíblia vai dizer, Lucas capítulo 5, essa mesma multidão, a Bíblia vai dizer que a fama de Jesus percorreu toda a Galileia. No outro dia, aquela multidão estava atrás de Jesus. Jesus estava no deserto. Jesus sai do deserto, retorna para a Galileia. A Bíblia vai dizer que a multidão começa a apertar Jesus. Aquela multidão não quer chave de carro, aquela multidão não quer casa própria, aquela multidão não quer milagre, aquela multidão não quer restauração. Aquela multidão de Lucas capítulo 5, ela tem desejo de ouvir a palavra de Jesus. Por quê? Porque somente Jesus tem palavra de vida eterna. Segundo, obediência. Obediência nada mais, nada menos é o passo de fé. Atos capítulo 1, versículo 4, a Bíblia vai dizer que Jesus disse aos seus discípulos, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Preste bastante atenção. A Bíblia vai dizer que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, e os discípulos ouviram a sua ordem. Os discípulos esperaram no lugar certo até serem cheios do Espírito Santo. O primeiro princípio que a igreja precisa entender para viver o pleno avivamento é mandamento. Repita comigo: mandamento. Mais uma vez, mandamento. Segundo, obediência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe um rei na Bíblia, aonde que está em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. Este rei é chamado Saul. A Bíblia vai dizer que ele fez um sacrifício ao Senhor. Este sacrifício era ortogado ao sacerdote. O profeta Samuel, o sacerdote Samuel,
está chegando atrasado, ele está velho, ele está debilitado, então ele não tem mais aquela mesma pegada, ele anda devagar, ele chega atrasado, mas ele chega. Ai, Jesus. Não, só os irmãos que entenderam aqui. Jesus, ele tem o seu tempo, e o tempo de Jesus é na eternidade. Jesus não trabalha no seu tempo, Jesus trabalha no tempo dele. Mas Jesus não chega atrasado. Jesus tem uma promessa para a tua vida. Jesus tem uma promessa para a tua casa. Jesus tem uma promessa para a tua família, mas é no tempo dele. O que é que eu faço, Leonardo, neste momento? Adora. O que é que eu faço, Leonardo? Adora. Porque enquanto você adora, Jesus está trabalhando por você. O rei, que não era sacerdote, ele faz um sacrifício. O profeta Samuel chega e traz uma palavra profética para o rei, dizendo para o rei: hoje Deus iria confirmar a sua monarquia. Hoje Deus iria confirmar o teu ministério. Olha o que é ansiedade. Mas por causa disso, por causa da ansiedade, Deus já escolheu um outro rei que é ungido e escolhido através do seu coração. Então, para a igreja viver os 5 pilares de uma igreja que vive um pleno avivamento, ela tem que ter mandamento, ela tem que ser obediente, é um princípio de honra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer, vou repetir, é melhor do que sacrificar. Qual que é a terceira efetividade de uma igreja que quer viver um pleno avivamento? O terceiro pilar é oração. O que é oração? Oração é o clamor que precede o fogo. Antes do Pentecoste, antes da descida do Espírito Santo, houve oração constante. O fogo do Espírito só vem sobre um altar que já está aceso pela oração. A oração, ela tem o poder de mudar toda a estrutura. A oração, ela tem mais poder do que um míssil Tomahawk. A oração, ela tem mais poder do que uma bomba atômica. A oração, ela tem o poder de libertar, de transformar, de regenerar, de edificar, de dar vida, e vida com abundância. Se a igreja quiser prosperar, se a igreja quiser crescer, ela precisa entender: a igreja não avança sem oração, a igreja não cresce sem oração, não há avivamento sem oração, não há milagre sem oração. Tiago 5,16 vai dizer: a oração feita pelo justo, ela pode muito os seus efeitos. Jeremias 33,3 vai dizer: clama-me e respondei-te-ei. Mateus 22:21 vai dizer: é tudo que pedides em oração, crendo, o receberei. Só existe uma ferramenta para a sua casa estar de pé. Só existe uma ferramenta para o seu barco não afundar. Qual é essa ferramenta, Leonardo? Oração, oração, oração. Satanás não suporta um crente que ora. Satanás não suporta um adorador com excelência. Satanás não suporta uma igreja que tem altar na tua casa, tem presença na casa, tem unção na casa, tem essência na casa. A casa que tem essência, a casa tem presença. A casa que tem essência, a casa vive o melhor dessa terra. Leonardo, o que você está querendo dizer? Antes do avivamento acontecer, nós precisamos orar. Tem muito crente que esqueceu de que só existe uma forma de atrair a presença de Deus. Atrair a presença de Deus não é bolso cheio. Atrair a presença de Deus é um coração que está entregado no altar. Porque Espírito Santo não visita bolso, Espírito Santo visita. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. Há um ato profético acerca da oferta. Só que o versículo 7 vai dizer: e dei conforme o teu coração. Por quê? Porque o nosso coração
é o centro das nossas emoções. É por isso que o nosso coração é o altar do Espírito Santo. Tem altar do Espírito Santo aí? Tem altar do Espírito Santo aí? Aonde que está o altar? Dá glória para Jesus. Faz barulho na casa. O que você quer dizer, Leonardo? Eu preciso ter mandamento, eu preciso ser obediente, e eu preciso ter oração. Agora escute, Jesus deu uma ordem para os seus discípulos: ficai em, que até do alto. Agora está no texto. Eu pergunto para vocês: Jesus disse, eu estou subindo, mas vai para casa orar? Não, só o senhor que entendeu. Jesus não disse para os 120, para os 11, olha, vai para o cenáculo e ora. Porque oração é uma atividade cotidiana do crente. Levantou de manhã, oração. Chegou no trabalho, oração. Retornou para casa no almoço, oração. Foi para o serviço após o almoço, oração. Chegou do serviço, oração. Vai para o culto, oração. Chegou em casa, oração. Vai dormir, oração. Por quê? Porque oração atrai a presença de Jesus. Quando eu oro, eu estou dizendo para Jesus: Jesus, eu não posso, eu não faço, eu não consigo, eu não dou conta, mas eu estou deleitando diante do meu altar, dizendo: eu não posso, eu não faço, mas eu estou orando a um Deus que fez o céu e a terra, que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, de Gênesis capítulo 1 até o livro de Apocalipse capítulo 22. O leão da tribo de Judá, aquele que recebe oração, ele nunca perdeu uma peleja, e ele nunca perdeu uma batalha. Ai meu Jesus! Quer vencer? Oração. Quer vencer a guerra? Oração. Eita Jesus, Satanás não suporta um crente que ora. Por quê? Porque o crente que ora está dizendo para ele: sai para lá, porque o maior está em mim. Eu ouvi um testemunho essa semana, está no YouTube, de um feiticeiro, um macumbeiro, que disse assim: nós tentamos de tudo para poder matar o Davi Miranda, o fundador da igreja Deus e Amor. Pediram uma peça íntima e disseram assim: nós não temos peça, mas nós temos uma capa de um disco. Trouxeram a capa de um disco, foram na sexta-feira, à meia-noite, fazer o trabalho. Quando estava iniciando o trabalho, 00:01, fazendo o sacrifício, a Bíblia vai dizer que crente que ora tem intimidade no altar. E disseram, está no YouTube, procure lá, que quando começaram a sacrificar, e disseram assim: mata esse homem, porque ele está incomodando. Diz a história, diz o macumbeiro, que enquanto ele fazia o sacrifício, pareceu a ele o Zé Pilintra, dizendo assim: não mexe com ele, não mexe com ele, não mexe com ele, não mexe com ele. Esse aí é diferente, esse aí é diferente. Ele tem essência no altar, ele tem presença no altar, ele tem intimidade com o altar, ele tem a presença no altar. O que você quer dizer, Leonardo? Crente que ora, Satanás bate em retirada. Crente que ora, tem vitória na casa. Crente que ora, chega na igreja. Chega na igreja. Só Deus sabe como você entrou nesse santuário, mas quando você chega nesse ambiente, você diz assim: Jesus, eu cheguei, e eu cheguei para te adorar, e nada vai impedir.
diabo quer ver você derrotado. O diabo quer ver você fracassar. Sabe o que o diabo quer? É que você fica falando: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mas Jesus está dizendo: eu não escolho. Prepara para dar glória a Deus. Jesus, o Jesus dessa igreja, Ele não escolhe pessoas perfeitas, mas Ele escolhe pessoas imperfeitas para... Ele escolhe pessoas imperfeitas para que o nome dEle resplandeça e o nome dEle seja glorificado na vida de quem? Do imperfeito, do imperfeito, do imperfeito. Deus não aparece em coisa perfeita, Deus aparece nas coisas imperfeitas. Porque é pregador, porque Ele cresça e nós diminuamos. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui, gente. Eu estou sentindo a presença. Cadê a terceira pessoa? Porque eu sou um, o de amarelo é o segundo. Cadê a terceira pessoa? Dá um salto desse banco e dá glória para Jesus. Vai, vai. Ai, Jesus. Quarto, a igreja, ela não vive sem a pregação. Eu vou repetir. A igreja, ela não vive sem a pregação. Olha o que o texto vai dizer. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. E todos perseveravam. Aliás, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja a vós isto notório, e escutai a minha palavra. Escute aqui, igreja, obreiros. Não existe avivamento sem palavra. Estão tentando de todas as formas usurpar o que é sagrado. O que é sagrado? A palavra. Ei, a palavra não precisa de efeito. A palavra não precisa de neurociência, psicologia positiva. A palavra não precisa de ciências humanas. A palavra por si só, ela prega. Quantas almas você já ganhou através apenas do seu testemunho? Quantos? Quantas vezes, nesses mais de 100 anos, a igreja evangélica Assembleia de Deus pregou: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e ainda batiza com o Espírito Santo? O que é que você quer dizer, Leonardo? Eu estou querendo dizer para você que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e ainda enche quem está vazio. Quem está vazio aqui nesta noite vai sair transbordando na presença do Espírito Santo. Oi. Precisamos mudar, precisamos reinventar. É mentira de Satanás. A igreja pagou um alto preço por causa dessa palavra. Prega a palavra, vive a palavra, ande na palavra, almeja a palavra, deseja a palavra, come a palavra, alimenta a palavra, esteja na palavra, ande na palavra, alimenta a palavra, deseja a palavra, namore a palavra, sente a palavra, ame a palavra, esteja na palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Ela não precisa de mudar, ela não precisa de efeito. Somente palavra, 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 palavra. Por que, Leonardo? Palavra não causa emoção, palavra causa efeito. Ai, Jesus. O verdadeiro avivamento não produz apenas emoção, mas ousadia para proclamar a palavra com
poder. Quer poder? Quer poder? Quer poder? Quer poder? A Bíblia vai dizer: erramos por não conhecer as Escrituras sagradas e o poder de Deus. Como que eu tenho poder? Palavra. Eu estou até hoje andando. Tem dia que quase eu calambeio, tem dia que eu dou vontade de gritar, mas quando eu alimento a palavra, ela diz para mim: entra no teu quarto, fecha a porta, pega um copo com água, prepara o lenço. Por quê? Porque eu vou descer no ambiente. Quarto fala de altar, quarto fala de presença. Você sabe o que é que nós precisamos? Avivamento. Avivamento é uma metanoia. Primeiro o avivamento toca na mente, para depois tocar nas emoções. Avivamento traz luz na cabeça e certeza no coração. Ai, gente, se fosse eu, é porque eu tenho que ter controle emocional. Eu estou pregando, mas eu estou com vontade de pular. Não, eu estou com vontade de, sabe, viajar aqui, correr para lá e para cá e dizer para Jesus: muito obrigado. Porque tem gente desenganada pela medicina, tem gente nas drogas, tem gente sem esperança. Mas a igreja está aqui nesta noite, está chorando, está triste, está sem futuro, sem perspectiva, mas está alimentando a palavra. E a palavra está dizendo para você: alegre, 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 alegre-se na presença. Leonardo, o que você quer dizer? Eu estou querendo dizer que a palavra primeiro traz efeito aqui, ó. Ei, Romanos 10:17. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Sim ou não? Você sabe que tem muito crente fraco? Cadê os crentes de culto de ensino? Cadê os crentes de escola dominical? Escute. Você sabe por que Jesus ensinou quase 6 horas em Mateus 5, 6, 7, Lucas 4, 5? O povo estava assim, ó. Aonde? Se toca de pé, por gentileza. Um mais jovem aqui. Cadê? Fixa. Faz de conta que é Jesus. Vamos criar uma conjectura. Vamos teatralizar aqui. Anda para lá e para cá, eu vou seguir você. Aonde que Jesus vai, eu vou atrás. Aonde que Jesus vai, eu vou atrás. Ei, prepara para dar glória a Deus melhor, segura aí. Houve uma pesca maravilhosa. Pedro jogou a rede. Jesus está no barco e diz: lança a rede. Pedro lançou, Pedro pescou. Pedro fez um movimento e disse: me ajuda aqui, Tiago e João. 2 barcos cheios de peixe. Era a maior pescaria de Pedro, Tiago e João. Aí Jesus diz para Pedro: a partir de hoje tu serás pescador de almas. Agora está lá no texto, Mateus 4,19 e Lucas capítulo 5. Você não vai ver Jesus dizendo assim, ó. Você sabe o que Pedro fez? E Tiago e João, preste atenção. Olhou para os 2 barcos. O barco está cheio, sim ou não? O barco está cheio, sim ou não? Olhou para o barco e olhou para Jesus. Olhou para o barco e olhou para Jesus. Espera aí, o barco é temporário. Vou pregar só para as irmãs aqui. O barco é temporário, o barco é momentâneo. Mas Jesus é vida, é vida, é vida, é vida. Barco, dinheiro, prosperidade, abundância. Não. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Aonde que Jesus eu for, eu irei. Vai, Jesus, eu vou. Aonde que Jesus for, eu vou. Aonde que Jesus estiver, eu vou. Porque Jesus. Ai, igreja.
Dá glória para Jesus, 1 minuto. Abra a tua boca, vai. Se você não adorou, rasga a tua alma na presença de Jesus. Adora Jesus por 1 minuto, vai. Atos capítulo 2, versículo 14. Pedro se colocou de pé. Atos 14, até o versículo de número 36. Pedro não pregou, ele testificou, ele testemunhou. Preste atenção. Atos do Apóstolo, capítulo 2, versículo 14 até o 36. Foram praticamente quase 18, aliás 22 versículos, 18 mesmo, que Pedro está testemunhando, testificando que Jesus ressuscitou. E qual é o resultado da igreja que testifica que Jesus ressuscitou? Versículo de número 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Aonde tem a palavra de Deus, tem arrependimento. Escute, aonde que a palavra é enraizada, não precisa o pregador dizer assim: quem quer aceitar Jesus. Pedro está transmitindo o testemunho. É os 3.000 que estão dizendo assim: ei Pedro, para de pregar. Nosso coração está palpitando, estamos desejosos. O que é necessário, o que faremos, porque a palavra condena o pecador. A palavra é como um martelo dentro de um coração de pedra. A palavra tem o efeito de mudar o coração de pedra com um coração quebrantado e cheio do Espírito Santo. Versículo de número 37. Houve-se um arrependimento. Por quê? Por causa da palavra. Deixa a palavra fazer o efeito dela. Quem quer aceitar Jesus, quem quer entregar sua vida para Jesus, deixa que a palavra faz o efeito. Você vai ver pessoas batendo na porta da tua casa e dizendo assim: crente, Maria, Rosa, João, Ricardo, Leonardo, Táfnis, Zé, eu preciso desse Jesus que você prega. Eu preciso desse Jesus, mulher, que todo dia você sai de casa com a Bíblia debaixo do braço, às 7 horas da manhã, e vai para o círculo de oração. Eu preciso, homem, desse Jesus que você tanto prega e canta na tua casa. Eu quero aceitar esse Jesus como Salvador da minha vida. Oi. Atos capítulo 2, versículo de número 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Não, vou repetir. De sorte e de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas, dizendo assim: eu quero Jesus, eu não vivo sem Jesus, eu não sou nada sem Jesus,
Eu não consigo andar sem Jesus. Eu não posso. Graça me abraça, Espírito me abraça. Eu não consigo andar meia légua sem Jesus estar no barco, porque eu sei que se Jesus estiver no barco comigo, a tempestade cessará, e eu chegarei do lado de lá, e eu vou cantar o hino da vitória, porque Jesus está no barco comigo. Não vai para casa hoje, não vai para casa hoje entendendo que você precisa ter um coração ansioso, desejoso em buscar a presença de Deus. Que cada discípulo que está nesta casa responda positivamente ao agir do Espírito Santo. Que o Senhor nesta noite aqueça os vossos corações, fazendo que vocês cresçam e andem cada dia mais dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A igreja canta, vai, grita, vai, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vai, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Se coloca de pé em nome de Jesus. Leonardo, o que você quer dizer? Mandamento. Os 5 pilares para a igreja viver um pleno avivamento. Primeiro, mandamento, a base do avivamento. Segundo, obediência, o passo da fé. Terceiro, oração, o clamor que precede o fogo. 4, pregação, a manifestação do avivamento. 5, arrependimento, o fruto do avivamento. Oi. Paulo escrevendo a igreja aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 em diante, ele vai trabalhar as obras da carne e também o fruto do Espírito Santo. O que eu quero dizer, e termino aqui agora: a igreja, ela precisa viver no fruto do Espírito Santo. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, capítulo 13, ele diz: agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas o maior deste é o amor. Eu estou pregando aqui para uma igreja que é sacerdote na casa. Deus te escolheu para ser sacerdote lá no seu lar. Eu estou pregando aqui que tem gente que está aqui, mas o casamento só Jesus sabe. O seu filho, só Jesus sabe. A sua família, só Jesus sabe. A despensa, só Jesus sabe. A luta que te espera amanhã na segunda-feira, só Jesus sabe. Só que eu quero dizer uma coisa para você: saia fortalecido nesta noite. Saia do seu lugar. Eu quero orar por você. Venha aqui no altar em nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua casa, a sua família. Antes que você saia do seu lugar, preste atenção. Toda ação gera uma reação. Repita comigo: ação gera uma reação. Eu estou liberando uma palavra profética para a tua vida. Se você não sair do seu lugar, você está dizendo para Deus: está tudo ok lá em casa. Eu estou nesse instante com o poder da palavra, e eu estou neste momento com autoridade proferida, ortogada sobre a tua vida. Então nesse instante, a palavra que eu estou levantando aos vossos corações tem poder de mudar o ambiente. Chegue mais perto, vai. Chegue mais perto.
Isso. Ô glória. Ô glória. Haracantaracho. Dá glória para Jesus, gente. Essa mulher aqui, como é que ela chama? Essa aqui. Segura um pouco. Depois se acelera. Qual é o seu nome, filha? Rogéria. Rogéria, estenda as tuas mãos. Uma irmã do ciclo de oração, por gentileza. Uma irmã do ciclo de oração, por gentileza. Eu tenho 5 minutos. Cadê você, irmã? Corra, me ajuda aqui. Isso. Põe a mão no coração dela. E olha para mim aqui, irmã. Olha aqui para mim. Escute. Há uma virtude que está recaindo sobre você agora. Deus está dizendo assim: eu estou entrando no barco hoje. O teu barco não vai afundar. Eu cheguei. Jesus está dizendo para você: o teu barco não vai a pique. Eu cheguei e vou mostrar para você. Assim diz o teu Deus. Vou mostrar para você que eu sou, primeira pessoa do singular. Eu sou o Deus da tua casa, da tua família. E te digo mais, filha minha, eu trabalho com pouco. E o teu pouco se tornará grande na minha mão. E o que eu vou fazer através da tua vida, assim diz o teu Deus. Dá glória para Jesus, vai, igreja, dá glória para Jesus, vai, dá glória. Abraça ela, vai. Ai, a luta está grande. Dá vontade de largar, dá vontade de desistir, dá vontade de parar. Deus está em silêncio. Às vezes gritamos: Deus, cadê o Senhor? Entra na peleja, entra na guerra. Mas Deus está dizendo para você assim: eu estou te treinando para fazer algo extraordinário. Ai, meu Deus. Dá glória. Tem ambiente na casa. Arai de canta ribena. Inache cambahai. Essa mulher de preto aqui, estende a mão. Mulher do céu, tu é invejada, hein? Mas Jesus está dizendo assim, ó: ia puxar. E a mulher ia puxar, porque tem inveja, o tapete, porque tem inveja daquilo que Deus colocou no teu coração e daquilo que você faz na seara do Senhor. Não adianta, não vai ter o que você tem, porque o que você tem não vem de baixo, vem de cima. O que você tem, mulher, não vem de baixo, vem de cima. Ninguém pega, ninguém tira, porque vem do alto. E se vem do alto, é para você, mulher. E assim diz o teu Deus. Dá glória para Jesus, vai. Dá glória para Jesus, vai. Segura, abre a mão. Assim diz o teu Deus: é para fazer a minha obra. Não olha nem para a esquerda, nem para a direita, porque o teu socorro não vem da esquerda, não vem da direita. E não adianta pedir conselho. Amiga, mandar mensagem: o que é que você acha? O que é que você pensa? Veio do alto para você. O projeto é do alto. E se o projeto é do alto, há um arquiteto que te entregou na tua mão. Então faça a obra do Senhor, porque Deus está cuidando de você. Ai, Jesus. Põe a mão no teu coração, vai. Eu preciso entregar. Pai, em nome de Jesus, coloca a mão no coração, vai. Uai, gente, vocês que estão aí, colocou a mão no coração, é? Ah, é? Não, pera aí, você não vem na frente. Há uma concordanciação e reação. Aí tu queda lá daí. Ah, vem pra cá. Mão no coração. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada. Eu quero abençoar a tua igreja. Eu quero abençoar o teu povo. Então, em nome de Jesus, prospera esta igreja,
traga um avivamento nesta igreja. Que esta igreja viva o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Jesus visita a casa, visita o lar, visita a família. Aonde que Ele colocar a planta dos pés, seja terra abençoada. E quem acredita, dá o melhor glória a Deus, vai. Peraí, isso foi o melhor? Ai. Dá o melhor glória a Deus, vai, glória a Deus. Sai, volta para o teu lugar, dando glória para Jesus, vai.